nós escolhemos está em 2 Samuel, no capítulo 5. Vamos abrir lá em 2 Samuel, no capítulo 5. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos. 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 6. Os irmãos se lembram que no ano passado nós falamos sobre a conquista de Jerusalém. Lembram? Jerusalém foi uma capital conquistada pelo rei Davi, que se chamava, alguém lembra? Se chamava Jebus, e ela era dominada por um povo chamado os Jebuseus. E Davi conquistou Jebus, e o nome de Jebus passou a ser Jerusalém, ou cidade de Davi. Nós já falamos sobre isso, e hoje nós vamos pegar ainda esse texto e essa conquista de Jerusalém para estudarmos a palavra do Senhor. 2 Samuel capítulo 5, a partir do versículo 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde Miló, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Amém? Vamos orar. Senhor, precisamos agora, ó Deus, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos a Sua palavra, para que possamos, ó Deus, aplicar a Sua palavra na nossa vida. Sabemos que quando a palavra é proclamada, ela tem uma direção do Senhor, conforme a necessidade nossa, e às vezes uma necessidade particular de alguém, que o Senhor esteja falando neste momento, em nome de Jesus. Amém. Davi tinha um sonho, Davi tinha um projeto, e o projeto dele, nesse momento da história, era conquistar Jerusalém. Esse era o ideal de Davi, né? Era o projeto de vida dele para aquele momento. Ele queria conquistar aquela cidade. Quando no livro de Atos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja primitiva também tinha uma Jerusalém para conquistar, para evangelizar. Nós aqui temos uma Jerusalém, né? Se nós pensarmos assim, qual que é a nossa Jerusalém? São aqueles que estão mais próximos de nós aqui, mas não só Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos nós temos uma Jerusalém. O Mateus e a Fernanda têm uma Jerusalém para conquistar, e estão conquistando, né? Qual é a Jerusalém deles? O sonho deles? O sonho deles agora qual que é? Casamento, apartamento, né? Se livrar de alguns compromissos, né? Financeiros. Nós não conseguimos viver sem termos uma Jerusalém para conquistar. A Vitória e a Rebeca têm uma Jerusalém diante delas, né? Que por vezes parece impossível. A Rebeca tem um plano, um sonho,
que está ali diante dela, que ela olha e ela quer conquistar. A Vitória tem um sonho, tem um projeto. A Elisier, sonhos, projetos, ideais. A Miriam, a minha mãe, me parece que talvez seja a que tem um pouquinho mais de idade aqui, mas tem sonhos, tem uma Jerusalém, tem planos, porque quando nós não temos mais o que conquistar, a nossa vida acabou. Lembram-se daquele rei que ficou deprimido, porque tinha conquistado todos os reinos, e não havia mais reino para ele conquistar. Todos nós temos uma Jerusalém para conquistar. O Israel tem uma Jerusalém para conquistar. O Romildo me falou de uma Jerusalém que ele quer conquistar. Ele falou assim: pastor, se tudo der certo, em pouco tempo o aluguel desse salão deixa comigo, porque Deus vai me abençoar. É uma Jerusalém, é um ideal, é um projeto. Só que quando nós temos algo a conquistar, como Davi tinha, nós também temos que enfrentar muitas vezes as mesmas coisas que o rei Davi enfrentou. E a questão é se estamos dispostos a enfrentar. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o rei Davi, para que ele conquistasse a sua Jerusalém, e que nós aprendemos que vamos passar para conquistarmos a nossa Jerusalém, está no versículo 6, vamos ler. Diz assim: o rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá, e os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você, pois achavam que Davi não conseguiria entrar. O primeiro desafio que nós enfrentamos é que o inimigo irá tentar nos desmoralizar, irá tentar diminuir o nosso sonho, diminuir o nosso projeto. Para o rei Davi foi dito: olha, até os cegos e os aleijados podem se defender contra o seu exército. Eles acharam, porque Jebus era uma fortaleza, não tinha como entrar, e os jebuseus estavam seguros de si. E muitas vezes na vida da gente, nós temos sonhos, projetos, também acontece conosco de alguém dizer: você não vai conseguir, até um cego e um aleijado vai conseguir ser mais rápido do que você não vai vencer, porque o teu projeto é muito grande, e não é para você. Foi o que disseram para Davi e para o seu exército. Lembram-se de Davi? Davi enfrentou isso quando foi enfrentar o gigante Golias, lembram? Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, a primeira coisa que aconteceu é que Golias desprezou Davi, porque era um jovem magricela, ruivo e de gentil aspecto. E Golias falou: o quê? Eu sou acaso algum cão para que você venha contra mim com pedras e paus? E Davi teve que dizer: eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Nós somos desprezados. Jesus sofreu desprezo também. Quando Natanael, o que ele falou? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Nazaré era uma vilazinha escondida, longe dos grandes centros, com pouquíssimos moradores. E Natanael desprezou quando falaram que tinham encontrado o Messias e ele era nazareno. E assim também, quando nós temos ideais, quando nós temos Jerusalém a conquistar, também nós vamos ouvir isso. Muita gente pode dizer: mas aquela igreja tão pequenininha, será que eles vão conseguir alguma coisa?
Eu queria dizer para os irmãos que quando você tem um grande ideal, e esse ideal é de Deus, sempre vai aparecer um jebuseu. E a gente tem que gritar: fora jebuseu, né? Fora jebuseu, sai jebuseu, porque ele vem para tentar impedir o seu avanço e a conquista do seu sonho. E nós temos jebuseus de todos os tipos, né? Às vezes nós temos um jebuseu morando conosco na família da gente, dizendo: você não vai conseguir, você é muito fraco, você não tem dom, você não tem talento. Às vezes nós temos um jebuseu do lado de fora, como era o caso de Davi, e daí ele diz: olha, tudo bem, você tem um bom plano, mas você não vai conseguir. Mas sabe qual que é o pior jebuseu? O pior jebuseu é aquele que mora dentro da gente, quando o nosso coração mesmo começa a dizer: ah não, eu não vou conseguir, ah não, eu sou muito fraco, eu não tenho dinheiro, eu não tenho talento, eu não tenho recursos. E esse jebuseu de dentro da gente, ele precisa ser tratado com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, com a fé no Senhor. Quando vier um jebuseu, seja dentro, seja fora, seja da família, seja um amigo, o que a gente tem que dizer? Fora jebuseu, né? Coloca o jebuseu para correr. Uma vez um grande evangelista estava no ponto de ônibus, o nome dele é Ward. Ele estava no ponto de ônibus, e daí veio uma senhorinha com um cachorrinho, né? E ela disse para o cachorrinho dela: volta para casa, eu vou pegar o ônibus, volta para casa. E o cachorrinho ficava lá assim, né? E ela: volta para casa, e o ônibus chegando. Daí quando ela viu que não tinha mais o que fazer com aquele cachorrinho, o que ela fez? Ela bateu o pé e: para cá! O cachorro foi. E o Ward falou assim: é assim que a gente lida com o diabo. A gente não fica conversando com ele: ah, vai embora. Bate o pé com autoridade, e que nem aquele cachorrinho vai chorando embora. E assim a gente faz com os nossos jebuseus. A primeira coisa que acontece na vida da gente, irmãos, quando nós temos grandes ideais, são essas oposições aos nossos sonhos. Mas se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um propósito de vida, Deus também vai te dar condições para conquistar. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, quando Davi ia conquistar a cidade de Jerusalém, está no versículo 8, vamos ler. Diz assim, desculpem que eu ainda não me recuperei, né? Versículo 8: naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. O que os jebuseus falaram para Davi? Até os cegos e aleijados podem vencer o seu exército. O que Davi respondeu para o seu exército? Disse assim: vamos entrar e conquistar aqueles cegos e aleijados então. Ele se posicionou. Mas Davi, ele fala algo que durante muito tempo foi misterioso, mas hoje nós já sabemos o significado. Porque Davi, ele diz assim, no versículo 8: naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar
aqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E quando nós lemos isso, a primeira coisa que nós imaginamos é que seria uma passagem de água para dentro de Jerusalém, pela qual eles poderiam entrar. Mas se fosse uma passagem de água, sim, os jebuseus saberiam e ficariam na espreita e não deixariam ninguém passar. Mas o rei Davi falou: olha, para a gente conquistar essa fortaleza, teremos que passar pela passagem de água. E essa passagem de água, sabe o que era, irmãos? Os irmãos sabem que na antiguidade eles também usavam banheiro, né? Uma cidade, uma fortaleza, cada vez que precisasse, né, teria que sair da cidade para enterrar lá fora. Não, eles tinham dutos que iam até um lugar que era chamado na época de... É chamado, inclusive, em alguns lugares, como Vale da Sombra da Morte. Lá tinha lixão, lá tinha esgoto, lá tinha tudo aquilo que não prestava, tinha cachorro morto. E o rei Davi, o que ele falou? Para nós conquistarmos, teremos o quê? Que utilizar a passagem de água. Irmãos, quanto maior o desafio, maior o sacrifício envolvido. Tanto que Davi, o que ele fez? Davi falou, porque alguém gostaria de passar pelo esgoto de Jerusalém, um túnel de muitos metros, para chegar lá do outro lado, passar no meio daquela escuridão. Davi, sabe o que ele faz? Nós vamos ler daqui a pouco. Aqui ele diz assim: para nós vencermos os jebuseus, foi a estratégia do estrategista Davi, vocês vão ter que ir pelo esgoto. E daí Davi disse assim, nós vamos ver no outro texto daqui a pouco: o primeiro que for será o capitão de todo o meu exército. Você iria também? Sabe o que acontece? Às vezes nós não estamos dispostos a nos rebaixarmos para então conseguirmos as grandes conquistas. É muito comum hoje em dia os jovens já quererem, né, por cima. Mas eu fico perguntando às mães aqui, quantas aqui já lavaram privada para trazer comida para os filhos? Hã? Bia já? Miriam? É uma coisa gostosa? Por que faz? Dona Margarida já fez, né? E venceu. E foi abençoada. E construiu uma família. E construiu uma vida. Mas eu não. Né? Eu não estou disposto. Porque aqui nós descobrimos algo, que para que Deus nos dê aquilo que é o nosso sonho, muitas vezes Ele tem que nos derrubar literalmente na eu ia falar M, né? Para a gente aprender a ser humilde, para nós aprendermos a ser submissos, para nós reconhecermos que o poder é de Deus, para reconhecermos que aquilo que nós conquistamos não é resultado da nossa maravilhosa pessoa. E muitas vezes temos que ser como Jesus. Esses dutos que tinha saindo aos dejetos de Jerusalém
Eu vou explicar como é que funcionava. Tinha lá um recipiente com vinagre, que seria um vinho estragado, e uma esponja do lado. A pessoa usava aquele lugar, pegava a esponja, utilizava a esponja para se limpar, e daí colocava novamente ali a esponja, e daí vinha o outro, lavava bem a esponja no próprio vinagre, que já devia estar, né, contaminado, e usava, e daí vinha o outro. Sabe, às vezes nós não estamos dispostos a descermos para podermos subir. A Bíblia diz que o maior exemplo que nós temos é Jesus, porque a Bíblia diz que Ele deixou o resplendor da sua glória e desceu a este mundo e humilhou-se e se fez homem e se fez servo, e como servo Ele diminuiu-se até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. O exemplo de Jesus, Ele desceu, Ele se humilhou, Ele morreu na cruz. Nós cantamos, né? Como que nós cantamos, Israel? Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou. Mas tem uma parte que diz assim, Bia, você lembra bem, né? Lhe deram os irmãos estão entendendo? Lhe deram vinagre, pegaram uma esponja, encheram de aquele vinho apodrecido, colocaram numa vara, levaram até a boca de Jesus, e Jesus bebeu? Bebeu. Porque assim, foram 2 vezes que isso aconteceu. Da primeira vez, era vinho misturado com fel, que era um entorpecente, para tirar a dor, né, para deixar... É mais ou menos quando vão executar alguém nos Estados Unidos, eles dão uma injeção para a pessoa ficar meio grogue, né? É uma injeção humanitária. Então, na execução de Jesus, primeiro lhe deram vinho com fel, e ele recusou. Por quê? Porque ele queria estar consciente de todo o sofrimento que ele estava sofrendo por nós. Mas depois que ele passou o sofrimento, um pouquinho antes de ele dizer aquela palavra, qual palavra? Está consumado. Um pouquinho antes, pegaram uma esponja, diz que alguém foi correndo lá, encheu a esponja, colocou ali, porque Jesus, ele tinha gritado, sabe o que ele gritou ali naquela hora? Ele gritou, tenho sede. Correram e não deram água, né? Molharam a esponja, colocaram na boca de Jesus, e logo em seguida Jesus, agora sim, está consumado. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, no Salmo 69, vamos ler o Salmo 69, que Jesus cumpriu toda a palavra. No versículo 21 diz assim, puseram fel na minha comida, e para matar a minha sede, deram-me vinagre. Porque o vinagre, ele tinha a propriedade de causar mais sede. Porque Jesus estava com a língua inchada, grudada, os lábios grudados, rachados, com sede.
e daí alguém lhe coloca vinagre na boca, e ele logo em seguida diz: está cumprido, porque a última palavra e profecia a respeito do seu sofrimento ali se cumpriu. O Senhor muitas vezes Ele exige de nós alguns sacrifícios que se parecem com aquilo mesmo que aconteceu com Ele na vida dele. Mas a pergunta é: até que ponto você está disposto? Porque é mais ou menos assim, ó. Se o ideal é enorme, a exigência vai ser enorme, é proporcional. É porque, por isso que existem pessoas medíocres. O que é o medíocre? É aquele que tem um ideal pequeno porque não precisa trabalhar muito. É aquele que tem um ideal pequeno porque não sofra muito. É aquele que tem um ideal pequeno para não ter que desprender-se muito. Ele quer viver se divertindo, ele quer ir para a balada, ele quer... Mas imaginem a pessoa que vence. Pegue lá um doutor, pós-doutor, e pergunte para ele o quanto ele teve que negar-se a si mesmo. Aquele túnel, muitas vezes, aqui não é literal, né? Mas muitas vezes a gente tem que se prontificar a entrar nesse túnel. Cada uma das irmãs aqui que falaram que já limparam privada, entraram nesse túnel. E não sabiam quanto tempo teriam que fazer esse serviço. Mas a esperança estava no coração. E hoje eu vejo a minha mãe, por exemplo, sorrindo quando vê os netos, né? Cantando, louvando. Valeu a pena. 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 Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 11, no versículo 4. Vamos ler? 1 Crônicas 11, 4. Diz assim, todos encontraram? 1 Crônicas 11, 4. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, e por isso recebeu o comando do exército. Aqui nós aprendemos, irmãos, que o sonho de Davi era Jerusalém, e o sonho de Joabe era ser capitão do exército. E Davi disse: o primeiro que atacar será capitão do exército. E ali entra um conflito do tamanho do seu ideal e o tamanho daquilo que você quer investir. E se não der uma equação correta aí, o que vai acontecer? Outro irá no seu lugar. Joabe, eu fico imaginando ele, quando Davi falou: o primeiro que entrar será o primeiro atacado e será comandante do exército. Ele correu: eu vou primeiro, correndo o risco de que os jebuseus lá na frente pudessem ter detectado aquele plano, correndo o risco de sufocar-se naquele túnel, correndo o risco
de ter que caminhar na base da esperança, correndo o risco de que ninguém o acompanhasse atrás dele, porque ele sozinho não conquistaria a cidade. Mas ele foi. E aí que está o tamanho do seu ideal. Será proporcional ao tamanho do seu sacrifício. Nós temos um grande ideal, nossa Jerusalém aqui, né? E essa conquista vai depender do desprendimento e de cada um de nós abraçarmos esse sonho, mesmo que implique em renúncia, em dor muitas vezes, em sofrimento. Aquele homem, naquela rede de esgoto, talvez no meio do caminho ele pudesse ter pensado, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Porque às vezes parece que Deus nos coloca em situações tão difíceis, tão complicadas. E daí nós nos lembramos do caso de Lázaro. Lembram de Lázaro? Lázaro ficou doente, lembra? E daí o que aconteceu? As irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus que Lázaro, o amigo dele, estava doente. E o que Jesus fez? Ele não foi. Então às vezes nós nos sentimos assim, Deus não nos abandonou. A gente falou, ele ouviu, mas ele disse não, ele não foi. E Lázaro ficava cada vez mais doente. E eu fico imaginando aquelas irmãs dizendo, por que Jesus não veio? Até que chega um ponto em que a única coisa que aquelas irmãs têm em casa é o corpo morto de Lázaro na cama. E daí elas não iam ficar esperando mais, né? Elas desistiram. Mandaram enterrar. E muitas vezes o nosso Deus, Ele quer que a gente largue e deixe por conta dele. Porque enquanto nós estamos naquela angústia, e parece que Ele está se demorando, Ele está dizendo, entrega na minha mão, deixa que eu faço. Eu vou fazer na hora certa. Eu vou fazer no momento certo. E quando eu fizer, a glória será maior ainda. E eu gosto quando Jesus chega e vem aquela irmã de Lázaro e fala, mestre, se tu estivesses aqui em tempo, meu irmão Lázaro não teria morrido. Só que brotou no coração dela uma esperança. Porque ela disse o quê? Mesmo assim, eu sei que o Senhor ouvirá tudo o que você disser. O que nos segura muitas vezes em continuarmos a caminhada é a esperança, mesmo que a gente esteja naquele buraco. Mas se você tiver confiança, se você tiver fé, se você tiver perseverança, mesmo que pareça demorar, chegará o Senhor e Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo aquilo que parece impossível, para o Senhor Jesus, é possível. Tanto Davi quanto Joabe conquistaram o que eles queriam. Davi conquista a sua Jerusalém, Joabe conquista o seu posto de comandante, porque esteve disposto a caminhar naquela direção, mesmo tendo que se humilhar.
A última lição que eu gostaria de passar aos irmãos está no versículo 17. 1 Crônicas 11, 17. Depois de já ter conquistado Jerusalém, Davi estava ali perto da caverna de Adulão, e ele falou alto, nós já falamos sobre isso esses dias, né? Ele falou assim: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. E os soldados ouviram que Davi estava com desejo de beber da fonte de Belém. E os soldados foram pelo meio do exército dos filisteus, pegaram água da fonte de Belém, arriscando a vida, trouxeram para Davi. E olha só o que diz o versículo 18. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna, trouxeram a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Por que será que Davi fez isso, né? O seu exército, há pouco, tinha se arrastado numa fonte podre, para que ele conquistasse Jerusalém. E os seus soldados vão até uma fonte límpida e trazem água potável para ele, e ele olha e ele diz: não dá. Não dá para beber. Vou oferecer ao Senhor. Porque os homens arriscaram a vida para buscar essa água. Não é justo. E a última lição que eu gostaria de deixar hoje é que essas irmãs aqui que lavaram privadas, e os irmãos também, que sofreram. Quando eu falo lavar privado, não tem nada de indigno nisso, é um serviço muito digno. Mas o que eu quero dizer, mais em relação ao esforço que a pessoa faz para criar um filho, uma filha. O Marcos a vida toda trabalhando, é garçom, é ajudante, é na empresa, é em casa, não é verdade, Marcos? E se de repente depois, aqueles que usufruíram desse trabalho, começassem a esnobar o Marcos, né? Eu já vi situações em que filhos não queriam que os seus pais fossem com eles na universidade porque eles tinham vergonha. Davi teve a sensibilidade de perceber o valor daquela atitude daqueles soldados. E constrangido ele disse: não vou beber uma água potável depois de tudo isso. E derramou essa água perante o Senhor e ofereceu ao Senhor como sacrifício agradável, suave a Deus. É muito triste quando as nossas crianças crescem e começam a achar que o pai não sabe nada, a mãe não sabe nada, a avó não sabe nada, agora é eles que sabem, eles que são bons, eles que são fortes. E muitos filhos colocam os seus pais, sendo que poderiam cuidar em casa, mas daí querem se livrar, né? O asilo é uma coisa excelente, quando há necessidade. Mas eu creio que o sentimento do filho deveria ser: eu jamais dormiria numa cama na minha casa, confortável, enquanto meu pai e a minha mãe estão num lugar estranho, longe de todos. Se é para estar longe,
Eu pego a minha cama e transformo numa cama de pedra, porque eu não vou usufruir, enquanto aqueles que lutaram por mim não estivessem comendo o que eu como, bebendo o que eu bebo, dormindo onde eu durmo, tendo a alegria e a felicidade de viver nesse mundo com prazer e como pessoas vitoriosas. Os jovens não sabem a dor no coração de um pai e de uma mãe quando sentem-se desprezados por seus conselhos, na sua forma de falar. Talvez não tiveram a oportunidade de estudar e falar tão bem quanto os filhos, mas lavaram privada para que você aprendesse a falar. Davi tinha sensibilidade. Eu creio que é digno de um filho olhar para o seu pai, para o seu avô, a sua avó, sua mãe, e dizer obrigado. Hoje, a gente sempre quer que os filhos estejam melhores do que nós, não é verdade? Sempre. Nós nos alegramos com isso. Mas a gente também quer que os nossos filhos nos convidem a usufruir do sucesso que eles conquistaram. Por isso que a Bíblia fala uma coisa muito importante: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Quero agora pedir que você pense qual é a sua Jerusalém para ser conquistada. Feche os olhos, pense. Se tem uma Jerusalém para ser conquistada, talvez você já esteja conquistando uma, está indo para a segunda, né? Jerusalém. Algum outro ideal. O que você quer? E se for grandioso, você está disposto a, se for preciso, até entrar naquele túnel de Jerusalém, para que lá no final você tenha a vitória. Eu sei qual que é a minha Jerusalém agora. Minha Jerusalém é esse bairro aqui. É a igreja unida como hoje. Qual que é a sua Jerusalém? Se você estiver com 100 anos, Deus ainda tem uma Jerusalém para você conquistar. Vamos colocar essa Jerusalém diante do Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós sabemos que os projetos, os planos, os ideais estão todos relacionados aos dons que o Senhor nos concede, ó Deus. E a Tua palavra diz que nós não devemos enterrar os nossos talentos, os nossos dons, que é coisa terrível fazer isso. Mas, Senhor, o Senhor tem colocado sonhos e planos no nosso coração, e pedimos então que o Senhor nos dê também a capacidade, o poder, a sabedoria, o discernimento, para conquistarmos em Teu nome, Senhor, cada plano, cada ideal, cada sonho. E como Davi, ó Deus, possamos perceber que existe sempre um caminho para atingir aquele objetivo que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Espírito. Que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, ó Deus, aqui nesse bairro. Que possamos conquistar aqui a nossa Jerusalém, mesmo com sacrifício e esforço, porque sabemos que no final nós teremos uma grande festa de alegria e vitória. Esteja, Senhor, nos abençoando. Em nome de Jesus.